Então, vamos finalmente fazer aquela maquiagem, porque depois de cuidar da pele, a nossa maquiagem fica sempre melhor. O acabamento da base é outro, a durabilidade da maquiagem é outra, e mais um benefício de cuidar da pele: não acumula resíduos nos poros, tá? Então, a gente tá sempre limpando e hidratando, ajuda a não acumular resíduos, ajuda a proteger da pele, né? Fora que mantém a barreira natural de hidratação, que cada pele tem uma necessidade diferente, tá? Então, por isso que eu comecei o nosso outlet ontem com os cuidados com a pele, para mostrar para vocês que não é só pegar a maquiagem e aplicar, tá? A gente precisa de toda uma preparação da pele. E se a gente cuidar todos os dias, essa pele vai estar sempre bem preparada para receber qualquer maquiagem, tá bom? Inclusive, quando você vai fazer uma maquiagem profissional no salão, a primeira coisa que a maquiadora faz é limpar, é hidratar, é passar um sérum, é passar algum produto, um hidratante com filtro, de acordo com o tipo de pele, obviamente, senão o resultado vai ser diferente, para depois aí, então, aplicar a maquiagem, tá bom? Então, ó, eu já limpei a minha pele, já hidratei com o meu kit 3D, né, que eu expliquei muito bem ontem, tá? O gel de limpeza, o hidratante diurno e o creme da área dos olhos e o meu sérum C mais E, certo? Que é aquele que eu uso na manhã. Só que isso foi muito cedo e a minha pele, ó, já está com oleosidade em excesso, né, por conta da temperatura e por conta do meu tipo de pele também, ela produz muita oleosidade. Então, eu vou tirar um pouquinho dessa oleosidade com o tônico, aquele que eu também apresentei para vocês ontem, que é o tônico da Botanical Effect, que ele vai limpar mais os meus poros, né? Vai diminuir essa oleosidade e vai controlar o pH da minha pele, tá? Então, essa sensação de brilho já vai sair apenas com a aplicação do tônico, tá? E ele também já hidrata a pele, porque ele é a base de aloe vera e pitaia, que são, né, plantas aí bem estudadas quanto a esses benefícios. Então, é só passar o tônico, deixar secar e já preparar a pele. E olha só, já tinha limpado a pele hoje, tá vendo? Isso é poluição, isso é minha mão suja que vai no rosto, tá? Então, sempre tem um acúmulo de resíduos na nossa pele que a gente precisa remover. Porque são esses resíduos que vão ficar marcando a maquiagem. Vai craquelar, vai demonstrar as linhas finas, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma maquiagem que dure e com acabamento bonito. Então, primeira coisa na maquiagem, nós vamos aplicar o primer, tá? Ó, minha pele já tá sequinha, tá? Ainda está macia, ó, tá hidratada, só tirei um pouco mesmo a oleosidade. Agora, eu vou aplicar o primer, que serve como a massa corrida antes da pintura numa parede, tá? Ela vai alisar a minha pele, fechar os meus poros, então, eu costumo aplicar nessa zona T, que é o local onde eu tenho os poros mais dilatados, e o restante eu levo para as extremidades do meu rosto, tá? Ele vai deixar a textura da minha pele bem lisinha, isso facilita a aplicação da base, economiza produto, porque isso é importante também, né, gente? A gente investe em produtos bons de qualidade, justamente para ter todos os benefícios, inclusive o custo-benefício, tá? Que é o aproveitamento total daquele produto. Então, eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas, às vezes, não investem com esse medo, né, de tá perdendo dinheiro, tá demorando pouco para a base durar, né? Então, são essas pequenas dicas também que fazem a diferença aí para vocês, tá? Bom, eu vou começar agora com o corretivo. O que eu uso é o corretivo pêssego, tá? Que são para disfarçar olheiras um pouco acima do seu tom de pele, de preferência amarronzadas, né? Então, eu aplico aqui, ó, só nesse cantinho e no cantinho externo também.
Vai sair seu áudio aqui, viu? Não vou nem editar. Meu filho acabou de chegar, gente. Então, eu aplico nesses cantinhos, o produto rende muito, tá? E o menos é mais. Além de economizar produto, não é a quantidade de produto que vai dar o acabamento que você quer, e sim a forma certa de aplicar e a quantidade certa, tá? Então, agora eu venho com a esponjinha úmida, tá? Ela fica bem fofinha. E você vai dar batidinhas pra depositar e esfumar esse corretivo aqui embaixo dos olhos, nas pálpebras, tá? Isso vai disfarçar olheiras e já vai dar uma iluminada natural nessa região do rosto, tá? Se eu uso com a esponjinha seca, a esponjinha vai absorver toda essa base, você vai ter que aplicar mais produto e vai ficar muito mais resíduo aqui na esponjinha do que na sua pele, tá? Então, também não é interessante. Aproveitamento total da qualidade dos benefícios do produto, ok? Agora, a base, tá? Depois do corretivo, o corretivo serve pra gente camuflar, né, o que a gente quer esconder. Então, tem camuflagem de espinhas, tem camuflagem de manchas e tem a camuflagem aqui das olheiras, tá bom? Então, agora, eu vou passar para a base. Bom, agora vamos aplicar a base, tá? Eu vou usar a base Time Wise 3D, que ela, além de ser de média a alta cobertura, ela também é uma base tratamento, porque ela tem os mesmos componentes do kit Time Wise de cuidados com a pele. Então, ela controla a oleosidade por 12 horas, ela forma uma película protetora na nossa pele para nos proteger das luzes visíveis, tá? Que são essas que estamos expostos o dia todo. E tem os elementos anti-idade, né, que rejuvenesce aí a nossa pele. Então, ela não é só maquiagem, ela é tratamento. E existem várias formas de aplicar a base, tá? Eu gosto de aplicar com a esponjinha, porque como é maquiagem do dia a dia, eu quero uma cobertura leve, eu não quero parecer que eu estou de base, então eu utilizo a esponjinha úmida. Mas pode aplicar também com o pincel de base líquida, que é esse aqui chanfrado, né, que você vai depositar a base e esfumar em todo o rosto, né? Nunca arrastando, porque isso vai só tirar a base de um lugar para o outro. E você pode usar também esse tipo de pincel aqui, ó, o Kabuki, que ele é mais firme, mas ele é super macio e também aplica dando batidinhas. A esponjinha dá cobertura baixa, tá? A média, uma cobertura natural. O pincel de base, ele atinge a cobertura média, né, da base, e o pincel Kabuki atinge alta cobertura, tá? Então, são formas diferentes de aplicar a base e ter o efeito também aí com acabamento diferente. Mas, para o dia a dia, a esponjinha é perfeita. Evite de colocar produtos com a mão, tá? Porque isso transfere impurezas, oleosidade da nossa mão para nossa pele. Isso acaba entupindo os poros, tá? Ah, detalhe, gente, todos os produtos da Mary Kay são não comedogênicos, isto é, eles não obstruem os poros, tá? Então, todos os produtos da Mary Kay são para cuidar e proteger da pele, ou para tratar. Então, ó, eu coloco uma gota bem generosa de base na minha esponjinha mesmo, e vou dando gotinhas espalhando assim no meu rosto, tá? Agora, eu venho e vou esfumar, dando batidinhas para depositar a base na minha pele. Percebam que eu tô levemente morena, então a base vai ficar um pouco clara, e é até bom que vocês vejam, porque existem pessoas mesmo que mudam de tom de pele de acordo com a estação do ano, tá? Eu fui pra praia, passei uma semana na praia, então o meu tom de pele aumentou, né, naturalmente. E eu pego bronze muito fácil, então essa base aqui, ela já ficou clara pro meu tom de pele de hoje, tá? Daqui a uma semana, 10 dias,
a minha pele já volta à cor normal, né? E aí, a base volta a ser a mesma. Mas, ó, eu tô achando que ela ficou mais branca do que deveria ser. Vocês não acham? Podem comentar aí, tá bom? E se você acha que ainda ficou muito excesso de base, você vem com a parte de baixo da esponjinha, ó, e vem tirando o excesso, vai dar um acabamento ainda mais natural. Sem arrastar, tá? É sempre, ó, batidinhas rápidas e leves. Pronto, olha aí, saiu ainda um pouco de excesso de base, tá? E já ficou mais natural possível. Eu gosto muito desse efeito. Bom, e todo produto cremoso, pastoso, líquido, a gente tem que selar depois para ele permanecer na nossa pele, tá? A base ela tem efeito mate, mas ela é líquida, então eu preciso selar para ela não transferir, para ela não evaporar, até para ela não ficar na máscara, para ela não ficar na roupa da outra pessoa quando a gente vai abraçar, né? Então, vamos selar a base. E hoje eu vou selar com a base em pó, tá? Infelizmente, a nossa base em pó está saindo de linha, mas eu acredito que venha coisa melhor por aí, tá? Mas você pode selar com pó compacto, com pó translúcido, tá? O importante é você selar a sua pele. Então, eu venho com este pincel achatadinho, ó, tá? E vou depositar a base em pó aonde eu apliquei a base líquida. Essa base dá um efeito aveludado na pele. Ela é maravilhosa. Aí eu aplico dando batidinhas e selando toda a minha pele. No vídeo pode parecer demorado, tá? Porque eu tô explicando, eu tô fazendo com calma. Mas normalmente eu me maquio em 10, 15 minutos no máximo, tá? E eu vou falar pra vocês, isso tudo é prática, tá? Eu costumo usar técnicas que me facilitam para que eu não precise tomar muito do meu tempo para me arrumar, né? Porque todos os dias eu tô sempre arrumada, então eu preciso ser prática para não deixar de fazer, né? Bom, pele já com corretivo, com base, selada. Agora vamos para o blush, tá bom? Como o intuito aqui é ensinar uma maquiagem básica, eu não vou entrar em detalhes de contorno e iluminação. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, me chama no privado que a gente marca uma aula de automake e é facinho de aprender, tá bom? Mas o intuito aqui é maquiagem básica, então nós vamos direto para o blush. Então, ó, eu vou usar este tom de blush aqui, ó, que é o Shy Blush, tá? Ele é um rosado claro com partículas de brilho. E eu vou aplicar, ó, aqui, ó, na minha maçã, levando nesse ossinho aqui pro lado de fora do rosto, ó. Eu aplico e vou dando batidinhas para esfumar. Dá um sorrisinho para subir a bolinha. Porque se a gente colocar muito próximo aqui, quando a gente sorri, o blush vem aqui embaixo. Então, eu coloco aqui em cima e levo pra cima, ó. Eu levo pra cima, pra eu levantar o meu rosto, né? A maquiagem é uma brincadeira de luz e sombra, né? Então, a gente esconde o que não gosta, realça o que gosta com essa brincadeira das sombras, tá? Eu vou aplicar um iluminador também. Aqui, ó, logo acima do blush, tá? E eu levo pra testa, porque hoje tá um dia bonito, vamos iluminar esse dia. Eu passo aqui também, ó, no centro do meu nariz e
no arco do cupido e coloco o excesso aí aonde eu quero que brilhe mais. Esse pincel, gente, é muito interessante, ó. Tá vendo? Ele tem um formato chanfrado, tá? E aqui na base você aplica o contorno, no meio você aplica o blush e aqui na ponta você aplica o iluminador. Então, ele é super versátil, dá até pra fazer um esfumado no olho, tá? Posso ensinar vocês numa outra ocasião também. Me chamem aí se vocês quiserem aprender, tá? Bom, vamos para os olhos, então. Eu vou aplicar o gel de sobrancelhas, ó. Ele já vem com cor, então ele preenche. Ele dá uma cor, fica com efeito natural e ele cobre determinadas falhas, tá? Porque ele tem pelinhos também que preenchem essas falhas. Você pode também retocar a sobrancelha com lápis, com sombra, tá? Mas é sempre legal dar uma ajeitada nela, porque fica resíduo de base, de pó, né? Então, a gente dá uma acertada nela. Bom, agora deixa eu pôr o meu espelho um pouco mais próximo aqui, pra me ajudar aqui a olhar, tá, gente? Porque agora o olho é mais complicado. Então, ó, nós vamos fazer... Eu optei, como a gente tá falando de maquiagem básica, tá? Eu vou fazer um delineado esfumado que cabe em qualquer ocasião, qualquer trabalho que você desenvolva, tá? É uma maquiagem simples, mas que faz toda a diferença na sua apresentação profissional, seja para atender cliente, ou mesmo trabalhando em casa, uma reunião online, ou uma visita, né? Para você estar aí sempre bem apresentável para o que você quiser fazer. E se for para ficar em casa mesmo e fazer aquela faxina, fazer aquele almoço, ou só cuidar dos filhos naquele dia, qual é o problema também? Nenhum, tá? Maquiagem é livre e é pra gente se sentir bem. Então, ó, você pode usar para delinear o seu olho ou lápis preto ou lápis marrom, tá? Eu vou usar o lápis marrom para vocês verem o efeito que dá de uma maquiagem bem clássica, simples, que dá para qualquer ocasião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contornar em volta dos meus olhos, tá? Não preciso me preocupar se vai ficar linear, porque depois eu vou esfumar. Então, essa técnica é ótima para quem não tem habilidade. Então, ó, vou passar por cima dos meus cílios, na base dos meus cílios, na parte superior. E vou dar uma puxadinha aqui, de leve, tá? E já vou fazer a parte de baixo também, ó. O cantinho externo aqui do meu olho, tá? Só até a metade, tá bom? Ó, só isso já deu uma diferença no olhar, né? Vocês concordam? Então, eu vou fazer no outro olho, aí depois a gente parte pra esfumar, tá? Olha aí, então, os dois olhos já com delineado, com o lápis, tá? Marrom, pode usar o preto, você pode usar lápis de apontar, você pode usar delineador em caneta, delineador em gel, tá? Fique à vontade, a ideia é usar o que você tem em casa, tá bom? Aí, você vai pegar um pincel pequenininho, assim, de precisão, tá? Bem pequenininho, ou mesmo o lápis de sobrancelha, que tem essa parte mais fininha, tá? Você vai pegar uma sombra marrom, ou uma sombra preta, ou uma sombra chumbo, uma sombra neutra, pra você esfumar esse lápis marrom. Então, eu vou usar a Cinnabar, tá? Que é essa sombra aqui, ó, que é bem neutra, bem coringa, todo mundo devia ter essa sombra. Então, vou pegar um pouquinho da sombra Cinnabar e vou aplicar bem em cima do lápis, ó, e esfregar.
como se eu estivesse apagando, ó. Não precisa ter dó. E ele não vai ficar borrado, tá? Porque depois a gente vai dar o acabamento de outro jeito. Então, eu faço movimentos de vai e vem, ó. Tá? Ficou selado esse lápis, agora ele fica à prova d'água e esfumado, ó. Mas ainda não acabou, tá? Eu ainda vou esfumar mais esse olho. Vou fazer na parte de baixo, ó. Com a mesma sombra Cinnabar. E aí, sim, eu venho até quase o final do olho, ó. Tá? Vamos fazer do outro lado, ó. Eu ponho a sombra e venho esfregando, ó. Fica um olho destacado, bonito, tá? Procura não deixar emendas aqui, ó, pra deixar um acabamento mais bonito, tá? Olha aí. Essa luz da janela tá meio forte, mas depois eu vou deixar uma foto pra vocês do efeito dela, tá bom? Aí, eu vou pegar agora o meu pincel super esfumado, que ele é bem fofinho, bem macio, ó. E ele concentra a sombra aqui no topo. E pouquinho produto, que é o suficiente pra dar aquele esfumado bonito. E eu vou pegar um marrom um pouquinho mais claro, que é esse aqui, ó. É o Hazelnut. Então, eu vou pegar este marrom, um pouquinho mais claro, e aplicar assim, ó, por cima da outra sombra e fazer movimentos de vai e vem. Só pra não ficar nenhuma marcação e pra ficar um degradê bonito. Olha aí. Olha aí. Eu amo usar essa maquiagem, fica bem em qualquer lugar que você for. E aí, eu coloco um pouquinho de iluminador no cantinho interno e no topo da sobrancelha. Eu vou usar essa aqui, ó, Rose Gold, tá? Que é uma sombra cintilante, rosada, bem clarinha, parece um rosa antigo. Aí, eu vou aplicar aqui, ó, no cantinho interno. E aqui no arco da minha sobrancelha. Esse detalhe, ele levanta o olhar, tá? Então, pra quem tem pálpebra caída, pele madura, excelente pra ir levantar o olhar. Agora, a máscara de cílios. Bom, máscara de cílios existem vários tipos, né? A maior parte delas, o diferencial é o pincel. Então, eu prefiro pincéis com mais cerdas e mais fininhos, porque ele consegue pegar todos os meus cílios. Então, eu gosto dessa Lash Love Fenorama, que dá o efeito leque nos meus cílios, tá? Mas temos também a Lash Intensity, que dá 86% de volume e alongamento. Ela tem as cerdas mais espaçadas, ó, tá? Mas ela dá um super efeito. Então, eu vou passar em a Lash Intensity, pra vocês verem, tá? Que é a mais vendida da Mary Kay. Ela dá um efeito cílios boneca. Você pode aplicar diversas camadas,
Porque não é todo dia que você vai aplicar cílios postiço, não é sempre que você vai estar com cílios fio a fio em ordem. Então, vamos usar as camadas de máscara de cílios, né? Olha aí. Passar embaixo também, para dar aquele realce no olhar. Quanto mais você passar, mais efeito ela dá. Opa! Olha aí. Bem diferente, né? Então, só de passar uma máscara de cílios dessa já valeu, já pode ficar de máscara o dia todo, que você vai estar com o olhar bem destacado. Agora, no outro olho, eu vou usar a Lash Love Panorama, que eu adoro. Vocês vão ver o aplicador dela, ó. Ele é bem diferente, ó. Tá? Ele tem formato de ampulheta, ó. E ele abraça todos os cílios. Então, o que eu costumo fazer, ó? Eu pego e sujo um pouquinho dos meus cílios com ela. E venho de baixo pra cima, fazendo movimentos de zigue-zague, tá? Posso pegar de cima pra baixo também, ó. Que dá um efeito bem bonito. Eu estou com excesso de luz natural aqui, tá? Então, eu fico arrumando um ângulo melhor aqui pra vocês verem, tá? Ó. Não fica lindo, gente? Mas eu ainda prefiro o efeito desta máscara aqui, ó, tá? Isso aí como que fala? Minha preferência, tá bom? E pra finalizar, a gente vai fazer um batom lindo aqui, que eu escolhi hoje o Glazed Fig, que ele é mate, tá? Então, mesmo que eu use máscara, mesmo que eu fale bastante, ele vai durar muito. Então, o segredo é, esse pincel, ele vem com muito produto. Então, você tira o excesso de produto do pincel antes de aplicar e vai aplicar primeiro na parte central dos lábios. E depois fazer o contorno. Aí, aqui em cima, ó. Porque com menos produto, a gente consegue espalhar mais fácil, sem borrar. E ele seca mais rápido, tá? Então, se você quiser uma cor mais intensa, você espera secar a primeira camada e aplica a segunda. Não tem problema. Ó.
Então, como seca rapidinho, depois ele não sai na máscara. Gente, então é isso. A lista de produtos que eu usei, eu já coloquei aí pra vocês, tá? Essa é uma maquiagem básica que eu uso praticamente todos os dias, né? Então, vocês podem ver aqui nas minhas fotos, é sempre uma coisa básica, rápida, porque como eu preciso estar maquiada sempre, eu prefiro coisas que sejam rápidas para não tomar muito meu tempo e que dê uma aparência bacana, um ar profissional legal, que eu esteja sempre pronta a atender minhas clientes e meus parceiros da melhor forma possível, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei, vocês não entenderam, ou se vocês quiserem perguntar sobre o produto, técnicas, podem me chamar que eu tô sempre à disposição, tá bom? Um super beijo e um ótimo final de semana para vocês.